Bora seguir com a leitura do livro de Êxodo. Hoje nós leremos os capítulos 9 a 11, lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você ainda se recusar a deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. O Senhor, porém, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo, dizendo: Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração tornou-se insensível e ele não deixou o povo ir. A sexta praga: feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés o lançará para o alto diante do Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos seres humanos e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés a lançou para o alto, e feridas purulentas surgiram nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga: granizo. O Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que os teria eliminado da terra. Eu, porém, o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em destratar de forma insolente o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os oficiais do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Os que, porém, não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então, o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos campos do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Então o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios lampejavam sem parar. Nunca houve uma tempestade de granizo tão intensa como aquela em todo o Egito, desde que este se tornara uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruindo toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores.
Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo estamos errados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Eu bem sei, no entanto, que tu e os teus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Contudo, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Então, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, e tanto ele quanto os seus oficiais endureceram o coração. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 10. A oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei insensível o coração dele e o dos seus oficiais, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus sinais milagrosos entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a superfície da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus oficiais e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os oficiais do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa os homens irem para prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me antes, quem irá? Moisés respondeu: Iremos com os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O faraó lhes disse: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então, o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste, durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e pousaram em grande número sobre todo o território egípcio. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a superfície da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado.
toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Em toda a terra do Egito não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem mais uma vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor mudou o vento para um vento ocidental muito forte, e este levou embora os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga: trevas. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e ele não quis deixá-los ir. O faraó disse a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque, no dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Capítulo 11. O anúncio da 10ª praga. O Senhor disse então a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois disso, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos oficiais do faraó e pelo povo. Moisés disse, pois, ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal algum. Então, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses oficiais virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. Ardendo em ira, Moisés saiu da presença do faraó. Então, o Senhor disse a Moisés: O faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar que os israelitas saíssem do seu país. E assim, minha gente, nós encerramos então mais este trecho de leitura. Você que está acompanhando já percebeu, obviamente, que minha voz hoje não está a mesma, mas não tem problema. O importante é a gente continuar a missão da melhor maneira que a gente consegue. Sigamos juntas. Amanhã eu espero que minha voz esteja um pouquinho melhor. E até lá, um grande beijo e até o próximo áudio. Tchau, tchau!